dia, irmãos, a paz. Vamos ter um momento de oração nessa hora. Vamos pedir para que o Senhor esteja tendo toda a liberdade na nossa vida nesta manhã, também à noite. Que o nosso coração esteja totalmente disponível para o Senhor. Que a nossa vida possa ser uma vida mesmo não só de palavras, mas uma vida mesmo que fale do amor de Deus através das nossas atitudes. Mais do que palavras, a gente quer viver mesmo o verdadeiro amor do Senhor. A gente quer ser mesmo discípulos do Senhor e fazer isso com aqueles que também precisam, servir a outras pessoas, aonde o Senhor nos colocar, aonde nós estivermos plantados, ali a gente possa dar frutos. Coloque a sua vida à disposição do Senhor nessa hora. Esvazie-se de você mesmo. Eu me esvazio de mim também, Senhor, das minhas crenças, das coisas que eu acho que é certo, Pai, da minha religiosidade, dos meus medos, das minhas barreiras, Senhor. Nessa hora eu peço que o Senhor venha encher as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos, nós dependemos, nós nos colocamos totalmente à disposição de Ti, Senhor. Da religiosidade, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Das dores e desilusões, quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. As palavras de vida eterna, onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Então
Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos esvaziamos de nós mesmos a cada instante da nossa vida, para que o Senhor venha nos encher, Pai. E se há em nós, Pai, caminhos, Pai, que tem nos afastado da Sua presença, do direcionamento do Senhor, sonda, Pai, nosso coração. Nós queremos estar disponíveis para Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos pedir para que o Senhor esteja sondando a nossa vida, o nosso coração. Que esse seja o desejo mesmo, que essa canção seja realidade na nossa vida. Queremos ser uma ponte que não só que liga um lugar ao outro, mas que também a gente possa ser sustentação na vida de outras pessoas. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então que isso seja verdade, Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o ao meu. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. 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 Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Irmãos, enquanto a gente estava ministrando essa canção, o Senhor falou muito comigo sobre o barro. Ele é moldado e às vezes precisa ter todo desmanchado, como diz a palavra do Senhor, para que ele seja um vaso novo. E eu vi o Senhor moldando esse barro, fazendo tudo de novo. Dentro desse barro há um tesouro. Como diz a palavra, Ele colocou o tesouro em vasos de barro. Não é para a gente ser reconhecido, porque a gente vai ser usado pelo Senhor, mas é para que a glória dEle seja manifestada nesta cidade, amém? Então coloque-se como um barro nas mãos do oleiro. Esqueça quem você é, aquilo que você pensa ser, aquilo que você acredita, aquilo que você acha verdade. Nós somos um barro nas mãos do Senhor. Sonda-me, Senhor, sonda o meu coração. Eu não quero ser reconhecida por ninguém, mas eu quero ser um barro nas tuas mãos, moldado pelo Senhor. Eu quero ser esse vaso que contém o seu tesouro, Pai. Que esta igreja possa ser assim, como um barro nas mãos do oleiro, amém? Aleluia. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em prantos, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus.
Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Queria que você juntasse com a pessoa que está próxima de você aí, desse a mão para a pessoa que está perto de você. Essa canção diz que o meu toque seja a sua presença, que tocar um ombro amigo seja a sua presença. Pode dar a mão para a pessoa que está perto de você, nós vamos orar juntos aqui. E você vai orar pelo seu amigo, vai orar pelo seu companheiro, vai orar pela essa pessoa que está perto de você. Pai, nós somos família, Senhor Jesus. E como família nós temos muitos irmãos e não queremos nos esquecer de nenhum deles aqui essa manhã, Pai. Às vezes olhando para os de fora nós esquecemos os de dentro. Às vezes voltando os nossos olhos para os que estão longe, nós esquecemos aqueles que estão perto. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o toque dessa pessoa seja agora o toque da Tua presença. Que o abraço dessa pessoa seja o abraço da Sua presença. Que agora, Deus, a presença dessa pessoa seja a presença também do Senhor, próximo, auxiliando, ajudando, sustentando como irmão, como família da fé. Por isso, Senhor, nós queremos aqui nos dispor, nós queremos aqui nos colocar à disposição do Teu reino, para servirmos como família, para servirmos como irmãos, para servirmos a Deus como o reino do Senhor nessa terra, e sinalizar a Tua presença, o Teu poder e o Teu mover entre nós, Pai. Que comece aqui entre nós, barros moldados pelo Senhor. Vem, Senhor, quebra o vaso, faz ele de novo, tira os vícios, os hábitos, as tradições humanas e traga-nos, a Deus, o molde do Espírito Santo. Uma igreja forjada, modelada pelas mãos do próprio Criador, o próprio idealizador da igreja. Faz isso no nosso meio, faz isso com os nossos irmãos e fortaleça a nossa vida em Sua presença e traga-nos a Tua unção essa manhã em nosso meio. Essa é a nossa oração, Paizinho, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um abraço na pessoa que está perto de você aí. Isso. Que bom. Depois que você deu esse abraço, aí você pode se assentar novamente, por favor.
Os irmãos e as irmãs que estão na nossa classe de novos membros aqui, tá bom? Nós vamos passar a lista de chamada, então alguns irmãos vão passar e não vão assinar. Não precisa procurar o seu nome se você é membro da igreja. Mas se você é novo membro, nós vamos passar a chamada, que hoje nós estamos em plena aula de novos membros, então nós não vamos sair, ficar com o grupo lá, nós vamos aproveitar a presença do pastor Zé Maurício para ouvirmos a mensagem do Senhor. Então nós vamos passando a lista, chegou na sua mão, você passa por detrás e nós vamos passando uma caneta junto para você assinar, tá bom? Quero convidar aqui o pastor Zé Maurício que vem à frente e também o pastor João e a Rosângela, né? Desculpe, o pastor João e o Leonardo Henrique dos Santos, que são os aniversariantes da semana, tá? O Leonardo Henrique dos Santos e o pastor João. O pastor João fez aniversário na última sexta-feira e o Leonardo fez na última quinta-feira. Leonardo Henrique dos Santos. Alguém pode representar o Leonardo aqui à frente, por favor? Alguém pode vir? Já vai representando, tá, joia? Tem mais alguém que está aniversariando essa semana que gostaria de vir à frente e aproveitar? Ah, é? Ah, então vem aqui à frente também, aproveita. Isso, aniversariante da semana, já aproveita para a gente orar, abençoar. Vou pedir para o senhor Mazini fazer essa oração pelos nossos aniversariantes. Senhor Mazini, abençoando a vida dos nossos irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Querido Deus e poderoso Pai, diante, Pai, de Tua santa presença, Senhor, queremos colocar os aniversariantes, o Pai, desta semana em Tuas mãos. Que essa data, meu Deus, venha se repetir por muitos e muitos anos, Senhor, na Tua presença, com saúde, ó Deus, com harmonia, com amor, ó Pai querido. Cuida, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão aqui nesta igreja, ó Pai, em busca do Senhor, ó Pai querido. Ó meu Deus, tenho certeza, Pai, que o Senhor está aqui conosco, ó Pai amado. Abençoe também o pastor que vai ministrar a Tua palavra agora, Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai. Usa o Teu Filho poderosamente, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. E nós podemos, ó Pai, sentir em nossos corações a Tua palavra que vai fazer um grande efeito em nossas vidas, Pai amado. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o nosso dia, o nosso domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Parabéns. Quem está conosco aqui essa manhã, aproveitar a oportunidade para apresentar o pastor Zé Maurício, né, um colega nosso já de muito tempo, na verdade amigo, né, colega não, um amigo nosso de muito tempo, estamos caminhando há 9 anos juntos, e assim, cada vez a gente vai descobrindo novos talentos, né, então ontem ele chegou às 3 horas da tarde, e foi direto para um joguinho de futebol com a gente às 4 horas, e eu descobri, pastor, você é um ótimo pregador, graças a Deus, né, escolheu bem o ministério, assim, irmãos, vocês precisam ver o que aconteceu ontem à tarde. Mas, aos 9 anos eu não descobri, eu não sabia dessa área da vida dele, mas importante. O pastor Zé Maurício é casado, né? Tem 2 filhos, trabalha na Jocum em Almirante Tamandaré, Curitiba, já há muito tempo. Ele vai se apresentar um pouquinho mais para vocês que não estiveram aqui ontem à noite. E vocês que não estiveram ontem à noite aqui, quem esteve ontem à noite, levanta a mão. Amém, aí. Você que não teve ontem à noite, né, por algum motivo, tudo bem, mas perdeu, irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar você essa manhã também ministrando ao seu coração. Bom dia, queridos. Jesus abençoe seu coração nessa manhã. Muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Zé Maurício. Eu sou casado com uma baiana. Peguei a mulher mais bonita de Salvador, casei com ela. A minha esposa, eu conheci ela em Aracaju, numa base da Jocum. Eu fui fazer uma escola lá de liderança, implantação de igrejas. Isso já faz mais de 20 anos. E ela era obreira da escola. E eu gostei muito da escola, né, por isso. E acabei me casando com ela. Nós temos 2 filhos. Temos um filho de 14 anos, o Israel. E temos um filho de 11 anos, o Davi. Nós moramos ali em Curitiba, na Jocum, onde nós trabalhamos com treinamento, mobilização, campanhas missionárias aí pelo Brasil inteiro, campanhas de férias, viagens para o exterior, construindo igrejas, escolas, enfim, né, Deus tem nos dado aí um desafio muito grande nesse sentido. E agora, por último, nós começamos uma comunidade terapêutica, o Desafio Jovem Curitiba, que é uma casa de recuperação para dependentes químicos, e é uma maneira que Deus nos deu de poder alcançar, né, os jovens que estão aí se perdendo nas drogas, nas bebidas, e poder encaminhar essas pessoas aí para um campo missionário. E eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Ontem eu vou falar para vocês o negócio do futebol, porque quando eu estava indo para lá assim, eu falei assim, se eu jogar tudo que eu sei, o pastor Denis vai ficar envergonhado.
então eu vou segurar. Então o que a gente não faz por amor, né, irmãos? Aí depois você fica, mas tudo bem, louvado seja Deus. Queridos, nessa manhã, eu queria falar um pouquinho, nós estamos falando, né, sobre missões, sobre discípulos, gerando discípulos. Tem algumas coisas na nossa vida, ou a grande maioria daquilo que a gente faz na nossa vida, que às vezes a gente tenta mudar uma mentalidade, ou tenta mudar uma maneira de pensar, de sentir. E mudanças, elas apesar de acontecerem muito rápidas, elas não são tão fáceis como parece. Às vezes a nossa vida, ela já está pautada, né, no que a gente acredita a vida inteira, e de repente para você passar por uma transformação, é só o poder de Deus mesmo que pode fazer isso nas nossas vidas. Mas eu queria nessa manhã, queridos, falar um pouquinho sobre crenças. Por que crenças? Porque todo o nosso comportamento, tudo que a gente é, tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, tudo que a gente comunica, está totalmente relacionado ao que a gente acredita, né, ao nosso sistema de crenças. E a mudança, querido, na nossa vida, ela é algo extraordinário. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Há um propósito de Deus nas mudanças, né? Em você redirecionar a sua vida, em você repensar, em você poder ver de uma nova perspectiva. Isso é de Deus demais, é poderoso. O complicado é quando a gente anda a vida inteira na mesma toadinha. Isso é complicado, porque a gente perde o melhor da vida. E eu queria nessa manhã que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, o versículo 16. Isaías, capítulo 43. Eu estava meditando nesse texto esses dias, e ontem, quando eu estava vindo para cá, essa palavra também saltou muito forte no meu coração. Isaías capítulo 43, versículo 16. A gente vai ler alguns versículos, você acompanha aí por gentileza. Isaías capítulo 43, versículo 16. Encontrou aí? Amém? A palavra diz assim: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos e como um pavio que se apaga. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para que me desse louvor. Vou ler de novo o versículo aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã queremos colocar o nosso coração na presença do Senhor Jesus. Tremendo, poderoso a gente poder estar aqui, poder ouvir a sua voz, poder ser ministrado pelo seu Espírito. Senhor, com muita gratidão e com muita alegria no nosso coração, Senhor, que nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, Deus, sobre a nossa vida. Senhor, pedimos que a graça do Senhor, Deus, nos capacite, nos conduza nesse caminho de conhecimento e sabedoria, nesse caminho de transformação, através da palavra revelada do Senhor. Senhor, nos guia, Senhor. Nos guia pela nossa alma, pelas veredas da nossa alma, Senhor. Deus, encontra, Senhor, os lugares secretos do nosso coração. Senhor, aonde foi que a gente se perdeu, essas portas que a gente fechou há tanto tempo e nunca mais abriu, Senhor, e que ajuda-nos a abrir essas portas, Senhor, para que a luz de Cristo entre, Senhor, para que realmente resplandeça a sua presença, a sua glória nesses lugares da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda nessa manhã. Muito obrigado, Jesus, por tantos benefícios que o Senhor tem, Deus, para com cada um de nós. Obrigado pela saúde, pela vida, obrigado por podermos acordar, pelo café da manhã nessa manhã. Senhor, obrigado, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos. Senhor, obrigado, Senhor, porque podemos ver, podemos caminhar, Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã. Com gratidão, com alegria, Senhor. Deus, com muito gozo que nós oramos nessa manhã, Senhor, gratos ao Senhor, no nome de Jesus.
Amém. Queridos, esse texto de Isaías, ele começa aqui no versículo 16 falando da saída daquele povo do Egito, da travessia do Mar Vermelho. Começa falando ali, né, do exército de Faraó que foi sucumbido naquele mar. Então essa história é muito comum, todos nós conhecemos Deus, né, um povo escravizado durante anos. E de repente Deus manda um libertador e com um braço forte Deus tira aquele povo do Egito. E aí Deus continua dizendo, e no meio do texto ele diz assim, olha, mas não vos lembreis mais das coisas passadas, nem considereis as antigas. E aí Deus fala, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não sabeis? Deus aqui está fazendo uma pergunta, está falando, olha, você sabe o que eu quero fazer a partir de agora? E aí ele começa dizendo, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. E aqui, queridos, Deus está falando de um outro tempo totalmente diferente. Ele começa falando de uma extração de um povo, de um jugo pesado de Faraó. Ele começa falando de tirar o povo do Egito, do deserto. Mas agora ele está falando assim, olha, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero transformar o seu deserto. Eu não quero te tirar mais desse lugar. Eu quero colocar rios no deserto. Queridos, Deus está falando aqui de uma mudança completa de perspectiva. Deus está falando, olha, eu estou trazendo uma coisa nova, é um mover novo, é uma maneira diferente de pensar. E muitos de nós, queridos, às vezes a gente fica orando e clamando a Deus, Senhor, muda a minha situação, ou me tira do lugar que eu estou vivendo, e às vezes Deus quer te dar vitória justamente nesse lugar. Deus quer transformar o seu deserto, a sua maneira de viver, a sua vida. Parece que de alguma maneira Deus está falando, olha, eu quero levar a sua fé para um novo nível, para uma outra experiência, para uma nova perspectiva. Enquanto a gente vive tentando fugir, Deus vive tentando nos preparar para uma batalha e fazer de nós mais do que vencedores. É disso que Deus está falando nesse texto aqui. Ele está falando, olha, os animais vão comer. Queridos, quando você transpõe um rio para algum lugar, você muda totalmente a geografia. Por isso que aí eles estão tentando fazer essa transposição do Rio São Francisco. Eles querem mudar uma terra árida, inóspita, uma terra que não produz, em um lugar, queridos, que produz, que gera vida. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história. Lugares que não estão produzindo, lugares que são desertos, lugares que são difíceis. Deus não quer nos tirar desses lugares. Deus quer transformar esses lugares. Deus quer que nós sejamos, queridos, sal da terra e luz do mundo. Por isso que Deus não quer nos tirar do mundo, mas muito pelo contrário. Deus quer que a gente esteja lá, porque a única esperança desse mundo, queridos, somos nós. Jesus uma vez falou assim, olha, se vocês que são luz se tornarem trevas, quão profundas serão as trevas. Queridos, há uma esperança no coração de Deus. Há uma pulsação no coração de Deus pela transformação do perdido, por um reencontro das pessoas com Deus. Há um clamor no coração de Deus, porque não existe outro caminho e outra esperança para o homem. E enquanto muitos de nós, às vezes a gente está se acovardando, e eu espero, queridos, que pelo amor de Deus você não me interprete mal. E às vezes as minhas palavras são um pouco pesadas, mas não entenda isso como acusação, entenda isso como uma provocação de Deus para a sua vida, porque Deus sabe nos provocar. Mas eu preciso pregar para você o que Deus realmente está colocando no meu coração. E às vezes Deus dá umas balançadas na gente mesmo, porque a gente precisa sair desse lugar, queridos, porque uma multidão morreu no deserto, porque não entendeu o poder que existe no deserto. É no deserto que a gente tem as maiores experiências com Deus. É interessante que todo mundo fala assim, pastor, minha vida está muito difícil, eu estou num deserto, eu estou nos desafios, nos apuros. Queridos, mas se você for pensar no contexto de deserto, naquele povo de Israel, no deserto ninguém comprava comida, ninguém comprava roupa, ninguém comprava água, ninguém comprava sapato, era tudo 0,800. A melhor época da vida daquele povo, queridos, foi o deserto. Só que eles não entenderam esse mover de Deus, queridos. Os maiores milagres de Deus na nossa vida estão no lugar que Deus nos colocou. É ali que Ele quer mudar, é ali que Ele quer transformar, é ali que Ele quer fazer. Agora, por quê? Por que muitas vezes, queridos, a gente ainda é tão limitado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente manifesta?
naquilo que a gente é, naquilo que a gente pensa, na nossa história. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Eu queria ser eletricista. Eu não queria ser jogador de futebol, pastor. Jogador foi um talento natural que Deus me deu, mas eu não queria. Foi um acaso. Mas eu queria ser eletricista. Eu era apaixonado por eletricidade. Apaixonado. Eu acendia, queridos, eu ia no interruptor, acendia o interruptor e eu vinha correndo para ver se eu chegava antes da luz acender. Nunca ganhei. Mas eu tentava, tão fascinado que eu era. E eu lembro que um dia, queridos, eu e meu irmão, a gente estava na rua brincando e tal. E era véspera do Dia das Mães e nós achamos uma enceradeira. Quem lembra daquelas enceradeiras antigas? Que tinha um motor embaixo, assim, que a pessoa segurava em cima, irmãos. E aquilo ali quase matava a pessoa. Era 2 horas encerando a casa, acabou. Você tinha que passar o resto do dia descansando. E nós achamos um trem daquele. E eu olhei para o meu irmão e falei, rapaz, vamos pegar essa enceradeira, vamos arrumar e vamos levar para a mãe de presente, Dia das Mães. Ele falou, vamos embora. Levamos aquele troço para casa, desmontamos inteiro, irmãos. Aí montamos e tal, limpamos e tudo. E eu falei com ele, ó, nós vamos ligar aqui na tomada e eu vou lá no padrão. E a hora que você ligar a enceradeira, se der algum problema, você dá um grito que eu desligo o padrão. Ele falou, tá bom. Ligamos o negócio na tomada, ele ficou com a enceradeira na mão e eu fui pro padrão. Aí eu dei um grito para ele lá, pode ligar que eu estou aqui. Quando eu falei, pode ligar que eu estou aqui, irmãos, passou um caminhão na rua. E ele ligou a enceradeira e começou a gritar e eu não entendia nada do que ele estava gritando. Quando o caminhão terminou de passar, eu escutei ele falando, desliga. Quando eu fui desligar, o padrão, a chave já tinha caído. Eu falei, deu problema. Cheguei lá, irmãos, o trem tinha pegado fogo, subiu um risco preto na parede, assim foi queimando, queimou toda a instalação elétrica da nossa casa. Eu chamei o meu irmão e falei assim, meu querido, você não fala nada, em nome de Jesus. O meu pai chega de tarde, escurecendo, liga o interruptor, não tinha luz. Falou, o que aconteceu? Eu falei, tem que pagar a conta de luz, senão eles cortam mesmo. Ele falou, não, mas eu acabei de pagar, a conta está aqui. Eu falei, então foi pane geral. Ele falou, ele saiu na janela, olhou só nossa casa sem luz. Ele falou, mas só aqui em casa. Eu falei, que azar, né, pai? E ele desconfiado, andando para lá e para cá, olhou para o meu irmão e falou, o que aconteceu, Lúcio? Quando ele falou isso, meu irmão tremeu na base. Ele falou, eu falei que não ia dar certo. Aí meu pai já enquadrou ele no canto da parede e falou, o que aconteceu? Ele já levou meu pai na varanda e mostrou tudo. Tinha sobrado, irmãos, da enceradeira um pedacinho de fio. Mais ou menos assim. Aquilo ali, irmãos, foi o suficiente para Deus falar comigo. Você não é eletricista. Desiste desse negócio. Irmãos, tem situações na nossa vida que elas estão nos comunicando. Você precisa mudar. Não está bem, não está funcionando. Tem circunstâncias que acontecem, queridos, que a gente está vendo os resultados. Que a gente está vendo que a vida não está indo para um bom lugar, que a nossa fé não está indo para um bom lugar, que o nosso cristianismo não está indo para algum lugar. Queridos, tem dia que a gente assiste um culto, e quando tem aquele mover profético de Deus, e aqueles hinos, você sente que alguma coisa está faltando na sua vida. Você se questiona e você sai daquele culto com o sentimento que existe um buraco na sua alma, e você se pergunta, Deus, o que é? Só que a gente volta para a nossa vida, para a nossa rotina, eu falei sobre isso ontem à noite. E a gente simplesmente continua fazendo a mesma coisa e vivendo da mesma maneira. Quando Jesus falou, eu vim para que tenhais vida abundante, queridos. Esse texto é muito forte, porque Jesus não precisava vir. Ele não precisava morrer na cruz. Ele não precisava passar pelo que ele passou. Mas ele fala, olha, sabe por que eu passei? Sabe por que eu vim? Para que você tenha vida abundante. Jesus não veio para você ficar rico. Jesus não veio para mim ficar rico. Jesus não veio, queridos, para nenhum outro motivo a não ser para que você tenha a possibilidade de ter uma vida abundante. Lógico, vida abundante também inclui ser bem financeiramente? Lógico que é. Mas Jesus só veio, ele não veio para vencer Satanás. Irmãos, Jesus venceu Satanás porque ele entrou na frente. Porque Jesus não veio travar uma briga com o diabo. Agora vou ver quem fica com o mundo, se é eu ou você. Não. Não, irmão, Satanás já estava vencido há muito tempo, desde o dia que ele nasceu.
Mas Jesus veio para que eu e você tivéssemos a possibilidade de ter uma vida abundante. Agora a pergunta é, a sua vida é abundante? O que é uma vida abundante? O que é uma comunicação de vida abundante, queridos? Queridos, esses dias, eu fui num correio, e quando eu cheguei no correio, irmãos, uma fila, umas 50 pessoas. E eu cheguei ali, irmãos, aquele espírito de murmuração tomou conta do meu coração, e eu comecei a reclamar. E quando eu comecei a reclamar, irmãos, na hora o Espírito Santo chegou do meu lado. Falou, você está reclamando de quê? Eu falei, dessa fila. Aí ele falou comigo, olha para a sua conta. Eu olhei, falei, está alta mesmo. Ele falou, olha de novo. Eu olhei de novo, falei, está alta mesmo. Ele falou, olha para a sua conta. Eu olhei de novo, olhei umas 5 vezes, irmãos. Eu falei, me ajuda, o que você quer falar? Ele falou, olha para a data. Irmãos, eu estava naquela fila porque a data de pagar pela internet já tinha vencido. Então a minha única opção era enfrentar aquela fila. E o Espírito Santo falou comigo, você não pagou na data que deveria pagar. Agora você está nessa fila e me obrigou a estar aqui com você. Então fica quietinho. Porque se fosse eu tinha pagado essa conta. E aí, irmãos, eu comecei a bisoiar a conta dos outros. A maioria das pessoas ali, irmãos, que estava com a conta vencida. E tinha que estar ali por quê? Por irresponsabilidade dela. Você está entendendo? Mas como é fácil jogar a culpa nos outros. Como é fácil reclamar do caixa, que está lento, que a fila está lenta. Como é fácil, como é bom. Se fazer de vítima. E aí o que aconteceu, queridos? Aí umas 3 pessoas para frente de mim, uma senhora começou a reclamar. E reclamar, e murmurar, e murmurar, e reclamar, e murmurar, e reclamar, e murmurar. Irmãos, baixou um voodoo naquele lugar ali. Sabe que o ambiente pesa? E aquilo ali foi contaminando as pessoas, e todo mundo reclamando, e todo mundo reclamando. E eu cheguei para ela e falei, senhor, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora está acabando com esse ambiente aqui. Ela falou, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso é meu, está dentro de mim. Se eu não pôr para fora, eu morro. Eu falei, já que é seu, põe para dentro. Ela pegou e foi embora, mas ela não gostou muito do discipulado, não. Irmãos, mas a gente esquece que na vida não existe coincidência. O que existe é resultado. Você é um resultado das suas escolhas, das suas decisões. Você quem... Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes a gente está esperando um salvador. A gente está esperando alguém que vai vir e vai mudar a nossa vida. Senhor, eu estou esperando um negócio que vai cair em mim e eu vou sair evangelizando. Não tem, irmãos. Não tem um negócio que cai na gente para a gente ler a Bíblia. Não tem um negócio que cai na gente para a gente orar. Não tem um negócio que cai na gente, queridos, para a gente evangelizar. Não tem. O que tem, queridos, é uma disposição de vencer a gente mesmo. Porque Satanás já foi vencido na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, rapaz, eu esmaguei a cabeça desse cara. Então o nosso grande problema na história da humanidade, irmãos, não é Satanás. E eu não quero aqui dizer que ele não existe, que ele não é sem vergonha. Muito pelo contrário, ele existe e é sem vergonha. E quer destruir a sua vida. Mas quem autoriza essa ação somos nós. São as nossas crenças. O que é uma crença? As crenças são os programas inculcados na nossa mente desde a infância e que regem a nossa maneira de viver, de agir e de reagir diante do mundo. Então, irmãos, é o que eu creio que faz de mim quem eu sou. Por trás do meu comportamento está o que eu acredito. Então, se eu não evangelizo, irmãos, se eu não discipulo, é porque no fundo, alguma coisa dentro de mim acredita que eu não preciso fazer isso e que isso não é responsabilidade minha. E não adianta eu vir num culto e num congresso e ouvir uma informação que isso não vai mudar o meu comportamento. Não adianta eu ouvir uma mensagem que vai me tocar, que não vai mudar o meu comportamento. Porque, queridos, muito além da mensagem que eu ouvi, existe uma crença que está dentro do meu coração. As crenças mais determinantes são as crenças mais inconscientes. O que temos, o que fazemos, com quem nos relacionamos e finalmente quem somos,
tudo isso é determinado pelas crenças que possuímos, a maneira pela qual nos vemos internamente. Eu acho interessante que quando Jesus falou sobre relacionamento com o próximo, queridos, ele falou que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. E muita gente, queridos, não gosta de relacionar com o próximo, porque o próximo, queridos, é a oportunidade mais real, mais consistente que a gente tem de transformar a nossa vida. Porque na verdade, queridos, o próximo, ele é a referência. A maneira que eu vejo o próximo e que eu trato o próximo é a maneira que eu me vejo e que eu me trato. Então, como eu olho para as pessoas, é exatamente como eu vejo e como eu me vejo. E muitas vezes eu prefiro me isolar e não conviver com gente, não me relacionar com pessoas, porque eu não tenho medo delas, eu tenho medo de mim. É tão interessante que quando a gente chega em algum lugar que a gente não conhece ninguém, a gente procura para se relacionar pessoas que pensam exatamente igual a gente. Você olha para todo mundo e fala, esse fulano deve ser chato. Isso aqui, Deus o livre. Mas de repente você vê uma pessoa que tem um comportamento que é familiar ao seu comportamento, você fala, gostei dessa pessoa, bateu o espírito. Mas na verdade, sabe o que você está fazendo, queridos? Você está procurando alguém que não te confronte, que não tenha uma argumentação diferente, que não pense diferente. Porque o próximo tem esse poder na nossa vida. Então quando Jesus falou que a vida está na comunhão, que eu tenho que me amar as pessoas como eu me amo, ele estava dizendo, sabe por quê? Porque quando eu me relaciono com alguém, você tem um espelho, uma imagem de você mesmo. A solidão, queridos, não é ausência de pessoas, ela é ausência de intimidade. Você pode estar no meio de uma multidão e você ser uma pessoa totalmente solitária, sozinha. Tem gente, queridos, que tem medo de se relacionar com ele mesmo. Porque as suas crenças, os seus temores, os seus medos são tão fortes que essa pessoa prefere viver sozinha. A nossa existência ela é determinada pelas nossas maiores certezas, pelas convicções mais profundas que temos sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Olha só o que Jesus falou em Jeremias capítulo 29, versículo 1. Eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, Deus nunca teve dúvida o que Ele pensa de nós, o que Ele tem preparado para nós. Deus nunca teve dúvida de quem nós somos diante dEle. Mas a nossa cabeça, queridos, ela é cheia de dúvidas com relação a quem nós somos diante de Deus. E essa crise que a gente vive nos transforma numa pessoa improdutiva. Porque a maioria das pessoas, queridos, elas gastam a vida inteira dentro de uma igreja procurando uma cura por uma coisa que elas nem sabem o que é. As pessoas estão tentando de alguma maneira encontrar um problema na vida delas que elas não sabem onde está. Sabe por quê? Porque ela acredita que existe um problema. Enquanto Jesus fala, olha não, os meus pensamentos é diferente. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, fala assim, temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso nós falamos. O que você acredita sobre você mesmo? O que você acredita de você? Talvez, queridos, algumas das nossas vidas aqui foram marcadas por tantas falas, por tantas desilusões, por tantas situações a vida inteira, queridos, que hoje no fundo a gente vive um conflito interno que só Deus pode nos restaurar. E aí fica fácil explicar por que a gente não frutifica, por que a gente não multiplica. Fica fácil entender, queridos, por que a vida às vezes está se tornando difícil para algumas pessoas. As nossas crenças, elas influenciam todas as nossas escolhas, mais significativas e importantes, direcionando todas as decisões e determinando a vida que nós levamos. A sua vida, o que você vive hoje, é determinado por aquilo que você acredita.
Queridos, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E a fé, queridos, não é uma coisa palpável, é uma certeza das coisas que você não pode ver. É uma crença. Olha, eu não estou vendo, mas eu posso acreditar, porque algo dentro de mim testifica que eu estou no caminho certo. Agora, como é difícil você tentar dizer para uma pessoa aquilo que ela não quer ouvir. Como é difícil você tentar falar para uma pessoa alguma coisa, queridos, que ela acredita totalmente ao contrário. E hoje é nítido, queridos, algumas coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Porque é só mais uma informação, mas não alcança o nosso sistema de crenças, não alcança aquilo que a gente é de verdade. Então a nossa transformação hoje, queridos, ela precisa ir muito além do conhecimento, ela precisa ir na base das nossas estruturas. Os nossos resultados são frutos decorrentes de uma programação que foi impressa na nossa mente, ou seja, o nosso sistema de crenças. Queridos, eu aconselhei uma menina, uma moça, e essa moça era casada há 6 anos. E ela chegou para mim e falou: pastor, eu estou perdendo o meu casamento. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: pastor, eu moro num apartamento de 53 metros quadrados. Eu acordo 6 horas da manhã, 9 horas da noite, eu não consegui limpar o meu apartamento. Eu trabalho, meu marido chega em casa, eu estou exausta, pastor. Cansada, trabalhei o dia inteiro. Meu casamento está acabando, o que eu faço? Eu falei: eu não sou muito bom para limpar apartamento, não sei se eu vou poder te ajudar. Irmãos, tem cabimento um apartamento de 50 metros quadrados, você não conseguir fazer uma limpeza? Em 6 anos. Eu falei: irmã, a única coisa que eu posso fazer para te ajudar é orar com você. Ela falou: pastor, ora. E eu estava orando com essa moça, queridos, a gente estava orando junto, daqui a pouco ela deu um grito no meio da oração. Eu fiquei até assustado. Ela falou: pastor, lembrei. Eu falei: o que você lembrou? Como é que limpa o apartamento? Ela falou: não, pastor, eu lembrei de uma cena, eu estava lavando louça com a minha mãe. E eu estava lavando, a minha mãe secando. E eu lembro que eu passei uma panela para ela secar, e a panela não ficou muito bem lavada. Ela virou e me deu um tapa no rosto. E ela me falou: você nunca vai ser uma dona de casa. Seu casamento vai acabar, porque você não vai dar conta de cuidar da sua casa. Irmãos, aquela moça pegou aquilo ali como verdade para a vida dela. Aquilo virou uma crença. E agora, por mais que as pessoas dissessem para ela: não, você tem condição, você tem capacidade, você pode, ela não conseguia viver uma realidade diferente, porque era o que ela acreditava. Aquilo ali foi comunicado, irmãos, sobre um forte impacto emocional, um tapa no rosto de uma pessoa que você ama. E aquilo ali virou uma crença na vida daquela moça. Queridos, quantos comportamentos que a gente vê na nossa vida hoje, que a gente vê que são crenças, que foram geradas na nossa história. A Bíblia diz assim que o ladrão, João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esse texto de João aqui, queridos, ele deixa uma pergunta muito forte no coração da gente. Tá, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Matar o quê? Destruir o quê? Queridos, o problema da vida não é o que você perdeu, porque você perdeu, mas é o que você está deixando de ganhar. É o que você está deixando de ter, porque você simplesmente não está disposto a mudar, a fazer algo diferente, a se mover com o Espírito, a se mover com Deus. Eu me lembro que quando eu implantava igreja, queridos, eu comecei meu trabalho em missões implantando igreja. Nós implantamos umas 5, 6 igrejas no Brasil, aí no sertão. E eu me lembro que num dia desses, que a gente estava numa desses trabalhos de implantação de igreja, nós estávamos morando numa cidade no interior da Bahia, e a gente já estava lá 3 meses, e a gente estava fazendo evangelismo. E eu lembro que a gente chegou numa casa, bateu na porta, irmãos, a porta semi-encostada, e a gente bateu, quando a gente bateu, a porta abriu. Irmãos, um cheiro dentro de casa que parecia
E a gente bateu e viu umas crianças no sofá perguntando: cadê sua mãe, seu pai? Não tinha ninguém. Irmãos, aquele sofá todo cheio de cocô, a parede cheia de cocô, a casa imunda. E uma mulher deitada no sofá, alcoolizada. E a gente entrou, irmãos, é aquela cena. E a gente não perguntou nada, irmãos. Falei para a equipe: ó, pega balde, pano, o que vocês acharem. Limpamos a casa, fizemos comida, demos banho na criança, arrumamos tudo. E a mulher deitada no sofá. No outro dia eu falei: ó, amanhã a gente vem mais cedo. Isso eram umas 2 horas da tarde. Amanhã a gente vem mais cedo. Chegamos no outro dia, queridos, 8 horas da manhã. A mulher já estava bêbada no sofá. E os meninos todos largados. Limpamos a casa de novo, demos banho, fizemos comida e tal. Falei: gente, amanhã a gente vem mais cedo. No outro dia, 5 horas da manhã, a gente estava na porta da casa dela. Pegamos ela saindo. E aí, quando a gente pegou ela saindo, nós já entramos com ela para dentro de casa. Ela falou: quem são vocês? Eu falei: a equipe da limpeza. Ela falou: é vocês que estão vindo na minha casa todo dia? Eu falei: somos nós mesmo. Irmãozinho, ali a gente sentou com aquela mulher e começou a falar de Jesus para ela. E aquela mulher chorava desesperadamente. Ela falou: pastor, eu não era nem pastor ainda. Falou: irmão, você acha que é fácil para mim me aceitar o jeito que eu sou? E ela falou: mas eu falei: mas você não precisa se aceitar. Ela falou: lógico que eu preciso. O meu avô bebia, o meu bisavô bebia, meu pai bebia. Eu aprendi a beber com meu pai, essa é a minha vida. Eu não posso mudar. Eu já tentei, eu já lutei. Irmãos, aquela mulher estava prostrada diante dessa situação. E aquele dia nós passamos o dia inteiro. E de tarde chega o marido daquela mulher, cansado do trabalho. E quando ele entrou, ele já começou a chorar e viu a gente. Falou: olha, eu queria agradecer demais vocês por terem limpado a minha casa. Porque ele saía de manhã, 4 horas da manhã para trabalhar. Chegava de tarde, tinha que limpar a casa, deixar a comida pronta e sair no outro dia cedo para trabalhar. E a mulher alcoolizada. Queridos, foram 30 dias nós chegando na casa daquela mulher, todo dia, 5 horas da manhã, e passando o dia inteiro. E aquela mulher com abstinência de álcool terrível. E a gente evangelizando e orando e orando e evangelizando. Depois de 6 meses que a gente estava nessa cidade, queridos, nós fizemos um batismo e aquela família toda se batizou. E aquele homem veio dar testemunho e falou assim: eu nunca acreditei que Jesus podia fazer isso. E ele começou a chorar e falou: eu chego em casa todo dia, a minha casa está limpa, a minha roupa está passada na cama, a minha mulher está cuidando dos meus filhos. Jesus mudou a minha história. Queridos, é com isso que Deus quer nos colocar em contato. É com essas coisas. Um pastor no Haiti, esse cara foi expulso da igreja porque acusaram ele de adultério. Ele foi expulso, mandado embora. E ele estava no terremoto, a igreja dele caiu. Ele estava dentro de uma favela, um dos piores lugares que existe no Haiti. Ele tinha uma igreja lá dentro. A igreja dele caiu e ele começou a reunir com o pessoal num monte de terra. E aí Deus deu uma palavra para ele: olha, eu vou construir uma igreja nesse lugar. Anos depois que isso aconteceu, nós chegamos no Haiti, conhecemos esse homem. Ele já tinha outras igrejas em outros locais. E a gente viu que o trabalho dele era sério. Falou: irmão, nós queremos construir uma igreja para você. Você tem um lugar para a gente construir? Ele falou: pastor, eu não quero que construa para mim. Eu quero que construa para um pastor amigo meu. Era o pastor que tinha tirado ele da igreja, acusado ele de adultério. Eu falei, aí ele contou a história para a gente. Eu falei: mas pastor, por que o senhor quer fazer isso lá? Ele falou: porque Deus me deu uma palavra que construiria uma igreja para nós naquele lugar. E ele nos levou a esse pastor. Nós construímos uma igreja lá para 300 pessoas. No dia do culto de inauguração, queridos, todos lá, o pastor da igreja pediu perdão para ele. E aquele homem chorando e prostrado falou: Deus, o Senhor cumpre o que o Senhor fala. Irmãos, uma igreja no Haiti custa $50 mil, R$150 mil. Isso é uma realidade totalmente fora da cabeça deles. Mas aquele homem testemunhou: Deus cumpre o que Ele fala. Aquele homem teve sonhos constantes com uma equipe chegando e construindo a igreja dele. Queridos, qual que é a última história de fé que você tem para contar? Qual que é o seu último testemunho?
Qual que é a sua última experiência sobrenatural com Deus? Qual que foi a última vez que você viu Deus cumprindo a sua promessa na vida de alguém? Deus falando de alguma coisa, queridos, e chegando até o final. Queridos, quantos de nós estamos vivendo de mesmice há muitos anos? E a gente acredita que essa é a nossa maneira de viver. E é isso que Jesus falou: olha, Satanás está te roubando de ter experiências sobrenaturais comigo. E queridos, eu vou te falar uma coisa: não existe experiência maior no mundo, do que você estar em contato com o perdido. Porque todo o poder de Deus está concentrado, não é para abençoar pessoas, mas é para salvar o perdido. E você tem que entender uma coisa, queridos: bênção de Deus é natural na sua vida. A Bíblia diz que você não precisa correr, elas te perseguirão. Estava falando com a Vanessa ontem, as bênçãos correm atrás dessa mulher, irmãos. Essa mulher é brincadeira. As bênçãos de Deus vão te perseguir. Agora, tem algo de Deus, irmãos, que a gente só vai experimentar tendo um contato com as outras pessoas. As nossas crenças, elas têm determinado, queridos, a nossa paralisia muitas vezes. As suas crenças formam a base da sua vida e te definem como ser único. As suas crenças ditam a sua percepção, a percepção que você tem do mundo e das pessoas. Queridos, quantas vezes a gente julga as pessoas, não baseado no que a gente está vendo, mas baseado no que a gente é, no que a gente pensa, na nossa história. Eu conheço esse tipinho de pessoa. Não, você se conhece, porque você é esse tipinho de pessoa. Como é que você vai falar que você conhece uma pessoa que você nunca viu? Você não está falando dela. De acordo com a sua percepção, você sente, tem ações e reações, e muitas vezes compulsivas e automáticas. Queridos, quantas vezes a gente está agindo no automático e a gente se pega fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer? Há 2 anos atrás eu estive nos Estados Unidos. Cote me chamou. Cote é o líder da nossa base, o diretor lá. Inclusive nós vamos trazer ele aqui, se Deus quiser, né, pastor? E nós fomos em 5 cidades, andamos. Ele um dia chegou lá na base e falou: Maurício, o que você está fazendo aí tal dia, tal dia? Eu falei: por quê? Não, porque eu estou querendo ir para os Estados Unidos te levar. Eu falei: não estou fazendo nada não. Estou tranquilo. Inclusive, se quiser ficar o ano inteiro, eu estou desocupado. Aí ele falou: então bora comigo, bora para os Estados Unidos. Aí fomos para os Estados Unidos. Ficamos lá e tal. Dia 10 de agosto, eu estava na Times Square com o Cote. E dia do meu aniversário. E eu olhei, né, aquele mundo, aquele universo ali. Comecei a chorar e falei: Deus, quem diria que no meu aniversário eu estaria aqui? Missionário. E aí entramos num café daqueles que tem ali. O Cote foi lá, comprou uma caneca bonita. Falou: Maurício, que é um presente de aniversário. Eu olhei para aquela caneca e falei: rapaz, isso aqui quando esse cara morrer vai valer uma fortuna, né? Eu tenho que guardar bem. Tal. E trouxe aquela caneca, irmãos, no avião, com cuidado para não quebrar. E eu gosto muito de tomar chá. Curitiba é muito frio, toda noite eu tomo um chazinho e tal. E um dia eu estava lá, irmãos, na cama, eu e minha esposa, a gente estava conversando, e meus filhos, né, tem 2, nessa época eles tinham 2 anos a menos cada um. E estão lá na sala brincando, daqui a pouco escutei um barulho. Pá, quebrou uma caneca. Minha mulher falou: quebrou uma caneca. Eu falei: não tem problema não, que quebra todo dia. Irmãos, tem em casa, quebra caneca todo dia. Eu compro caneca em casa de caixa. Hoje não quebra mais, né, porque nós montamos um sistema diferente. E ela falou: quebrou. Eu falei: quebrou. E lá em casa a gente tem um combinado, irmãos. Se você fez alguma coisa para alguém da família, você tem que, a primeira vez que você encontrar com essa pessoa, você tem que falar que fez. Entendeu? Para não ter mentira, não tem problema. Acordo de manhã, 6 horas da manhã no outro dia, o meu filho menor, Davi, chegou para mim e falou: pai, tenho que te contar um negócio. Eu falei: conta, meu filho. Ele falou: quebrei uma caneca. Eu falei: não tem problema não. Caneca quebra mesmo, isso é para quebrar mesmo. Ele falou: essa caneca tem problema. Eu falei: não tem. Eu falei: não tem não. Só uma caneca, isso não tem problema não, filho. Eu falei: tem, pai, certeza absoluta. Eu falei: Davi, não tem problema, filho, é uma caneca. Ele falou: pai, mas essa caneca eu acho que tem problema. E nós ficamos nesse embate uns 10 minutos, até que eu fiquei nervoso. Falei: Davi, eu já te falei que não tem problema, filho, é só uma caneca. Ele falou: então tá bom, é a sua caneca dos Estados Unidos. Eu falei: a minha caneca? Ele olhou para mim, tadinho, e falou assim: tá vendo que tem problema? Sabia. Irmãos, na hora, abaixa aquele espírito de UFC na gente, né? Falei: rapaz, eu vou arrebentar esse cara. E eu já fui, irmãos, igual um urso polar.
E a hora que eu estava indo, irmãos, para pegar ele, e ele olhando para minha cara e preparado para o golpe já, porque ele sabia que a coisa ia ficar feia, o Espírito Santo falou comigo: não lute por aquilo que você já perdeu, mas lute por aquilo que você ainda pode perder. Irmãos, nada do que eu fizesse ia ressuscitar aquela caneca. Aquele trem já tinha morrido. Mas o meu filho eu podia ganhar naquela hora, ou podia perder. E eu cheguei para ele, agachei na frente dele e falei: filho, deixa eu te falar, essa caneca era importante para mim. Você vacilou, cara. Tem 200 canecas, você foi pegar logo a minha. Mas eu quero te dizer uma coisa: você é mais importante que essa caneca. E eu te amo mais do que esse trem. Queridos, quantas vezes a gente já está lutando na nossa vida por coisas que a gente já perdeu, e está deixando de lado aquilo que a gente ainda pode ganhar, porque a gente acredita dessa maneira. Quantas vezes te fizeram pensar que as coisas são mais importantes do que as pessoas, que você valia pelos seus resultados, não pelo que você era. Então, se não tinha resultado, e hoje, irmãos, você se tornou uma pessoa que vive tentando compensar tudo na vida, e você só faz coisas quando você precisa ser compensado. O que tem de gente hoje, queridos, em busca não de uma obediência a Deus, mas de um reconhecimento. O que tem de gente, queridos, tentando mostrar para as pessoas que elas podem fazer alguma coisa, que elas podem ser alguma coisa. E cristianismo, queridos, e discipulado, fazer discípulos, a gente não faz desse jeito porque ninguém está vendo. É um trabalho que não tem reconhecimento. Quem vai te ver orando com alguém na rua? Não tem, queridos, uma gincana para ver quem ganhou mais alma. Porque o interesse de Deus, queridos, não é a quantidade de alma que você ganha. A pessoa que ganhou 10 mil almas, ela é tão importante quanto a pessoa que ganhou uma. O que Deus quer ver é os nossos motivos, porque a Bíblia diz que enquanto um não ouvir, Jesus não verá. Mas é uma coisa que não nos motiva, que não nos tira do nosso comodismo. Por quê? Porque não chama a atenção de ninguém. Porque não muda nada. Queridos, e às vezes a gente está agarrado com as nossas coisas, a gente briga o tempo todo pelas nossas coisas, a gente luta por elas, enquanto pessoas estão morrendo. Enquanto o nosso vizinho, queridos, está lá totalmente sem esperança. E às vezes é tão absurdo que você olha para casa e vê uma família toda disfuncional se matando e você fala: pelo amor de Deus, o povo enrolado, encrenqueiro. E na verdade, queridos, aqueles gritos e berros que você ouve do outro lado, na verdade é Deus te provocando e falando: pula essa cerca, sai do seu lugar. Mas a gente aprendeu a ignorar a dor dos outros. A gente aprendeu a cuidar da nossa vida. Isso é uma crença, queridos. As crenças se formam em nossas vidas desde o nascimento e vão sendo fortalecidas durante a nossa infância e vida adulta. As primeiras crenças, elas são sedimentadas na nossa vida entre os 6 e os 8 anos de idade. Aos 12 anos, o sistema de crenças está formado e completo. E nele está impresso o nosso senso de valor próprio, autoimagem, capacidades, quem sou, tudo e tudo mais que forma o nosso caráter e personalidade. É interessante que depois dos 12 anos, queridos, você já é quem você deveria ser. A sua história já está escrita. O divórcio, a separação, a sua vida financeira, tudo é definido até os 12 anos de idade. E eu vou te falar, você sabe como é que as crenças são formadas na nossa vida? Pela quantidade de amor que você teve ou foi sonegado pelos seus pais. E hoje, queridos, o meu pai era uma pessoa que eu tenho certeza absoluta, queridos, que ele amava a gente. E como ele amava? Só que ele nunca demonstrou o amor dele. Então todo o amor que ele tinha não valia nada. Queridos, um amor quando não é comunicado, ele não serve. Ele não é amor. Então não adianta eu morrer de dizer para o meu filho: eu te amo. Às vezes eu entro nas redes sociais, queridos, e eu conheço algumas pessoas: os meus filhos, minha paixão, e não sei o quê. Mas nunca deu um abraço nessa criança. Nunca deu um beijo, nunca foi lá na cama, nunca colocou para dormir. E lógico, queridos, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um pai perfeito, você não vai ser nunca. Mas as nossas crenças, elas são justamente formadas nesse balanceamento dos erros e acertos. O problema é que muitas vezes há um disparate de erros e acertos. E
E hoje as pessoas são frias, calculistas, não se identificam mais com os outros, não têm mais sensibilidade, totalmente enquadradas no seu sistema de vida e na sua maneira de viver. E aí a gente não se preocupa com mais ninguém. A gente quer é sobreviver, lutar pela sobrevivência. Interessante que hoje, queridos, existem várias leis no Congresso Nacional tentando diminuir a maioridade, porque o Brasil está vivendo um caos hoje, queridos, que era previsível, totalmente previsível. Porque hoje quem são os criminosos do Brasil não são os adultos, são as crianças. Adolescentes de 10, 11, 12 anos. Sabe por quê? Porque é nessa idade que já existe uma formação intelectual. E o que a gente está vendo hoje, queridos, na rua, é um resultado de uma sociedade disfuncional, egoísta, que só pensa nela mesma. Enquanto a gente vê milhares de pessoas morrendo, famílias se acabando, e nós temos a resposta, a gente não faz nada. E depois nós nos tornamos vítima dessa nossa negligência. E eu falei ontem, estima-se que até o final desse ano, 99% das cidades brasileiras vão ter uma incidência de crack. Eu não sei se você sabe, queridos, mas o crack ele é uma evolução da cocaína, ele é um resto da cocaína, tudo quanto é lixo que você imaginar é feito crack. Quando você usa cocaína, você ingere uma dose de cocaína, ou cheira, ou injeta de qualquer maneira, o efeito dessa droga, queridos, ele demora de 1 até 6 horas no seu organismo. Ele vai sendo liberado na corrente sanguínea, aos poucos, então você fica drogado durante muito tempo, mas sem um pico muito alto, um efeito muito alto. Então normalmente a cocaína é uma droga social, o pessoal usa para beber, fica ali naquela paranoia o tempo todo e não tem muito transtorno. Normalmente se você não conhecer, você nem percebe que a pessoa está drogada. O que o crack é? Esse efeito que deveria durar 6 horas, ele é liberado em 15 segundos no cérebro de uma pessoa. É uma bomba que explode. Você usou o crack, 15 segundos explode. E uma sensação de bem-estar, o cérebro é estimulado a produzir os hormônios. 15 minutos depois todo aquele efeito acaba. E a sensação que quem usa tem uma sensação de morte. Depressão profunda. E ele sai doido para consumir outra dose. Por isso que ele mata por causa de R$5, porque a outra dose custa R$5. E quem usa crack hoje? Todas as classes sociais. Velhos, novos, adultos, pobres, ricos, todos. E quem que tem a resposta? Quem que tem a resposta? Mas eu acredito que eu não tenho que me envolver com isso. Até que um marido meu é assaltado, um filho é assaltado, ou um filho está nas drogas. Como é interessante você trabalhar com a família do dependente químico, porque ela fala assim, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Eu falo, se você tivesse imaginado, talvez você não estava passando. Queridos, no que a gente acredita de verdade sobre o cristianismo? O que você acredita sobre fé? Quais que são as nossas bases? O que você acredita de verdade sobre igreja? Você já se perguntou, quem sou eu no corpo de Cristo? No que realmente, o que está motivando a minha vida, a minha fé? Quais crenças me transformam? Os resultados que eu estou vivendo, eles são compatíveis com a fé? Ou eu preciso mudar um comportamento? Eu preciso mudar as minhas bases? Irmão, Jesus não veio comunicar uma informação. Jesus, quando quis transformar uma mentalidade, Jesus não veio com um sermão elaborado, bonito, no computador igual eu. Não sei se é bonito, mas está no computador, tá? Sabe o que ele falou? Eu vou comunicar uma realidade de vida diferente. Eu vou viver o que eu estou pregando. E isso é evangelho, queridos. Não é informação, é comunicação. Então, meu amigo, você não precisa acreditar para fazer, você tem que fazer para acreditar. Você não precisa acreditar para sentir, você precisa fazer para sentir. Porque a gente está esperando, não, eu estou esperando Deus falar comigo, irmãos. Deus já falou com você a vida inteira. Não, pastor, eu estou esperando. Esses dias chegou para mim um cara e falou assim, pastor, eu estou esperando uma palavra de Deus. Será que eu preciso ganhar alma? Eu falei, meu querido, até o cego de Jericó já viu isso.
Mas tem coisas, queridos, que fazem parte das nossas crenças. E não adianta. Eu vou te falar de novo, eu falei isso ontem à noite, eu vou falar de novo. Não adianta ficar alguém aqui em cima tentando te convencer. Queridos, isso é prática de vida e eu vou te falar, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos vivendo, queridos. O Brasil hoje, o mundo praticamente está perdido, queridos. Por quê? Por causa dessa onda de falta de conhecimento que está invadindo o mundo. As pessoas hoje são rasas. Elas não leem. Os nossos filhos são educados na frente da televisão. Nos programas de televisão. Porque a gente não para ler a Bíblia com eles. Estava falando com a Vanessa. A minha esposa já leu a Bíblia esse ano 3 vezes. O alvo dela é ler 20. Irmãos, eu não aguentava mais. Eu entrava dentro de casa, ela estava lendo a Bíblia. Eu saía dentro de casa, ela estava lendo a Bíblia. Eu fiz um quarto para ela lá fora de casa. Eu falei, você vai ler lá. 3 vezes só esse ano. E aí eu chego em casa às vezes, está lá o meu filho Israel na sala, na mesa sentado. O que você está fazendo aí? Lendo a Bíblia. Por que você está lendo? Se a mamãe leu 3 vezes, porque é muito bom. Eu quero saber o que tem nesse trem. Mas sabe quem está educando os nossos filhos, queridos? A televisão. Os programas infantis. Não, pastor, mas eu não deixo eles assistir qualquer desenhinho, não. Você está entendendo o que eu estou te falando, queridos? Porque a gente não tem mais nem coragem de sentar com eles, de orar. As nossas crenças, que a gente acredita que a vida é isso mesmo. Vamos continuando, vamos tocando para frente, vamos ver no que vai dar. E aí a gente não para mais. Irmãos, quantas coisas na nossa vida a gente deixa para depois. Amanhã eu faço. Depois eu pego. Depois eu leio. E com isso a vida vai passando. Olha para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso bonito para ela. Mas dá um sorriso bem bonito mesmo. Aí fala para ela assim, olha, tá tudo bem. Fala, olha para ela, fala, tá tudo bem. Fala para ela, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Irmãos, essa é a sua vida e essa é a minha vida, a vida que a gente escolheu viver. Não vai vir, irmãos. Não vai vir. Eu comecei a fazer um curso no começo desse ano, irmãos. E eu me achava um bom estudante. Falei, vou fazer um curso. Fazer uma reciclagem. E eu fui para Brasília, queridos, para um final de semana de aula. A aula começou 8 da manhã, terminou 3 da manhã. 45 minutos de almoço, 15 minutos de café da tarde, 45 minutos de jantar, 15 minutos depois para um lanche e aula. Quinta, sexta, sábado e domingo, irmãos. No primeiro dia, eu arrumei minhas coisas no hotel e falei, eu vou embora, esse povo é louco da cabeça. Você está maluco. Tanta informação, irmãos, e tanta coisa. E chegou lá para as 10 horas da noite, 8 horas da noite, irmãos, eu já não entendia mais nada. Ele falando e eu concordando e balançando a cabeça. E no segundo dia, e no terceiro dia, mas quando deu no terceiro dia, irmãos, eu vi que o meu cérebro começou a reagir, e aquilo começou a me fazer bem, e conhecimento, e eu falei, rapaz, eu posso mudar minha vida nisso, e nisso, e nisso, e nisso. E eu comecei a quebrar paradigmas, a quebrar crenças. Quem falou que eu não posso? Quem falou que eu não posso chegar onde que Deus quer que eu chegue? Quem falou que eu não posso ser a pessoa que eu nunca fui? Quem falou que eu não posso ser o pai que eu nunca fui? Queridos, quantos de nós estamos perdendo os nossos filhos porque a gente acredita numa mentira e fala para a gente, eu sou assim mesmo. Esses dias o Israel chegou em casa, meu filho mais velho. Lá em casa é o seguinte, irmãos. A pia, porta da cozinha, mesa, da gente almoçar e jantar. E esse espaço é um espaço grande, é daqui lá mais ou menos. Então quando eu estou em casa, todo dia eu vou para casa meio-dia. Os meus filhos chegam da escola meio-dia e meio. E aí a gente almoça junto, então eu tenho meia hora para ouvir a minha esposa ficar falando. Então eu chego meio-dia, sento na mesa e ela começa a falar, e eu balanço a cabeça, é verdade, é isso mesmo, e tal. E ela fala, e eu falo, é isso aí, vamos embora. E tal. É meia hora, irmãos, é o que ela precisa. 3.895 palavras em meia hora. E ela fala, eu escuto. Chega os meninos, a gente almoça, acabou. Já atendi todo mundo, é uma benção. E nesse dia eu estou sentado na mesa, queridos, daqui a pouco eu vejo uma mão entrando. Uma mão. E eu olhei, era a mão do meu filho mais velho, Israel.
Israel entrou, um papel branco na mão, colocou em cima da mesa e bateu forte e falou: pode falar. Eu já estou pronto para ouvir. Eu olhei para aquela cena e falei: rapaz. Falei: Israel, deixa eu te dar um abraço. E lá em casa a gente tem um abraço que a gente chama abraço de urso, que é de 40 segundos. Peguei ele, abraço de urso, puxei no meu peito e segurei. Para quem não gostava de abraçar, né? Uma cura profunda. E quando eu abracei ele, senti o coração de Israel disparado. Falei: meu filho não está bem. Segurei, o coração dele foi acalmando, acalmando, aquietou. Falei: filho, senta aí, vamos comer. Ele sentou, almoçamos. E ele falou para mim: pai, você não vai ver? Eu falei: filho, provavelmente isso deve ser uma prova, e a sua nota pela sua cara não foi boa. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não quero nem ver. Sabe por quê? Porque eu não te amo por causa da sua nota boa. E nunca vou te amar por isso. Eu te amo porque você é meu filho. E eu quero que você entenda isso hoje, filho. Você pode tirar 0 o resto da sua vida, e eu vou continuar te amando profundamente. Você é o meu filho. Sério, pai? Sério? Levantou, foi para o quarto. Eu vi do corredor, cabisbaixo, triste. Cheguei no quarto, sentei do lado dele, abracei ele e falei para ele: Israel, deixa eu te falar uma coisa, filho. Isso aqui não é você. Isso aqui não te representa. Você não é esse cara fracassado. Isso aqui é um momento na sua vida, cara. Mas eu quero te falar uma coisa: eu acredito profundamente em você. Eu sei que você pode fazer muito melhor. Você já fez. Relembrei ele das histórias que ele já tinha feito, das provas, das notas boas. Falei: você lembra aquela prova que você trouxe? Que você tirou a nota máxima? Esse é você, cara. Você é um cara extraordinário, você é inteligente. Você pode, você é capaz. Sério, pai, sério. Eu sei disso, filho, eu te conheço. Eu convivo com você. Você está falando a verdade, pai? A verdade, filho. Irmãos, eu não podia falar para o Israel aquela hora o que ele já sabia. Ele já sabia que ele tinha fracassado. A professora provavelmente deve ter falado para ele. Os colegas devem ter falado. A prova estava ali falando em alto e bom som que ele tinha sido mal. E naquela hora era o que ele acreditava. E se eu fortalecesse essa crença, ele ia pensar que ele era isso. Então eu tinha que falar para ele naquela hora o que ele não sabia. O que ele não estava conseguindo ver. E quem realmente ele era. E foi o que eu fiz. Falei: cara, você não é um fracassado. E aí chegou terça-feira, mesmo ritual, a esposa falando, eu balançando a cabeça. E entra o Israel, a gente almoça, ele tira tudo da mesa, enche de livro, e está o Israel estudando a tarde toda. Terça, quarta, quinta, sexta. Terça, quarta e quinta. Sexta-feira de novo eu estou sentado, minha esposa entrou a mão na porta. O Israel, com a cara de quem comeu jiló o dia inteiro, falou: se eu tirar 0, a vida inteira você vai me amar? Eu falei: vou. Abraço de urso. Peguei, abracei, coração quietinho. Eu falei: esse cara está me enganando. Peguei a prova dele, amassei e joguei no lixo. Falei: não quero nem ver. E ele ficou doido, porque ele queria que eu visse a prova. Almoçamos, e ele agitado. Acabamos de almoçar, ele não aguentou, foi lá, pegou a prova e falou: pai, está aqui, o senhor tinha razão. Queridos, quantas vezes você está fazendo com as pessoas exatamente o que fizeram com você, você acreditar que você não é capaz? Por isso que hoje, queridos, quando um pastor lança uma visão na igreja e um ministério, a maioria das pessoas se questiona e começa a fazer conta. Eu não sei, eu não tenho condição, pastor, eu não consigo, eu não posso. E é interessante que todo mundo fala para você: rapaz, você tem um potencial tremendo, você pode, você é capaz, mas você não acredita. E parece, queridos, que hoje em dia a gente tem que estar arrastando as pessoas. Irmãos, um dos ministérios mais difíceis que eu acho dentro da igreja é o ministro de louvor. Porque é 3 hinos só para comover o povo. Basta.
E a gente parece que está vivendo, queridos, parasitando o reino de Deus. O tempo todo querendo alguma coisa, o tempo todo que alguém nos puxe, o tempo todo que alguém nos leve. Irmãos, e você não está mais na posição de ser empurrado, mas você já está na posição, irmãos, de correr na frente. E Deus quer nos dar uma outra velocidade, um outro tempo. Deus está falando, olha, eu não quero mais te tirar do deserto, mas eu quero te fortalecer, para você transformar o seu deserto. Porque se eu te tirar, você vai entrar em outro. Irmãos, o exemplo está lá. Aquele povo saiu do Egito, 40 anos penando no deserto, escaldante, e morreram no deserto. E Deus entendeu, falou, o negócio não é tirar o povo do Egito, do deserto. O negócio é ensinar o povo a vencer o deserto. Porque se eu tirar, eles vão voltar para lá. Quantas situações, queridos, se tornaram recorrentes na nossa vida. Porque o problema nunca foi o problema. O problema somos nós, as nossas crenças. Porque parece que a gente gosta de viver aquilo ali. Parece que o que a gente acredita é aquilo ali. Parece que a gente não faz nada para mudar aquela realidade. E agora Deus está te falando, olha, eu quero te fazer um crente diferenciado. Mas não tem um milagre. Não tem um arrepio. O que tem é uma comunicação diferente. É você se levantar e falar, rapaz, eu vou fazer da minha vida completamente diferente. Queridos, eu tenho decidido todos os dias quando eu acordo, ser um pai diferente, ser um marido diferente. Eu coloquei um propósito na minha vida, queridos, de toda semana fazer uma surpresa de amor para as pessoas que eu amo. 2 pessoas dentro da minha casa e 2 pessoas fora da minha casa. Então toda semana eu me reinvento para impressionar alguém dentro de casa. E são coisas mínimas. Eu ministro essas pessoas, eu digo, olha, eu te amo. Você é importante para mim. Eu tenho procurado me reinventar, queridos, no meu ministério, nas minhas leituras, na minha maneira de ser. Eu falo, Deus, de que maneira que o Senhor quer me usar agora, de como que nós vamos trabalhar agora. Senhor, eu não quero ficar fazendo o que eu fiz a vida inteira. Me reinventa, Senhor. Porque senão eu vou acabar morrendo, eu vou acabar adoecendo. E o que Deus está esperando de mim e de você é isso, queridos. Que a gente se reinvente no reino de Deus. Que a gente se levante com uma perspectiva diferente de ontem. Que você entenda, queridos, que o seu filho não tem que ser o que você quer, mas o que Deus quer. Que algo novo está acontecendo, que Deus está trazendo à luz. E que se alguma coisa precisa acontecer, queridos, essa coisa não depende mais de Deus, e nem da igreja, nem de ninguém. Depende de quem? De você. Ninguém vai pegar aquele livro mágico que você tem em casa, irmãos, e vai ler para você. Sabe aquele livro que faz 6 meses que você está tentando ler e não termina? Que é uma batalha espiritual? Queridos, tem coisa que somente você pode fazer. E ninguém vai fazer para você. Tem coisas que ninguém vai conseguir te convencer. Sabe por quê? Porque é o que você acredita. Qual decisão que, se você tomasse hoje, mudaria o seu casamento? Qual decisão que, se você tomasse hoje, mudaria a vida com seus filhos, seu relacionamento com eles? Qual decisão que, se você tomasse hoje, mudaria o seu ministério? Queridos, quanta coisa na nossa vida, queridos. Quanto da vida nós temos perdido. Porque a gente está vivendo exatamente como a gente está vivendo há 10 anos. Quanta coisa poderia ser diferente. Quanto tempo faz que você não chega para... irmãos, aniversário de casamento na igreja é uma tragédia, né? Porque o pastor chega e fala assim, faz uma declaração de amor para sua esposa. Eu te amo. Eu te amo. Sem você eu não consigo viver. Isso não é declaração de amor, irmãos. Não consegue por quê? Porque quem vai lavar, passar, cozinhar?
Eu queria te desafiar agora a falar 5 qualidades suas para você mesmo. Qualidades que você tem. Se eu pedisse defeito, você ia ter uma lista de 100, 2 minutos. Quais são as suas qualidades? Eu escrevo cerca de 20 a 30 todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque eu quero mudar a minha vida e a minha história na face da terra. Eu não quero morrer da mesma maneira. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa manhã. Está esperto, né? O que você vem acreditando a vida inteira, queridos, que não está te levando para lugar nenhum? Qual que é a crença que está te limitando? Que está fazendo de você um prisioneiro de uma história que não é sua e que você não tem nada a ver com ela. Ah, pastor, o meu pai e a minha mãe, problema deles. Você é outra pessoa. Queridos, o que eu tenho atendido de filhos que usaram drogas para chamar a atenção dos pais. Sabe como é que eu tenho curado pessoas lá na clínica de recuperação que a gente tem? Chegando lá de manhã e dando um abraço nessa pessoa. Dizendo para ela, olha, você é importante, cara. Você tem dons, talentos. Esses dias eu cheguei lá, tinha um menino. Ele estava com uma folhinha de caderno desenhando. Falei, cara, você gosta de desenhar? Ele falou, pastor, sempre gostei. Eu falei, por que você não desenhou? Não, pastor, porque nunca ninguém se interessou. Fui lá, comprei um maço de cartolina. Dei para ele e falei, cara, eu quero que você faça os seus desenhos, porque no dia da visita nós vamos colocar os seus desenhos aqui. E parecia que você deu doce para a criança. Queridos, quantos de nós estamos desapercebidos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa? Talvez aquilo que você chama de chatice na sua mulher é um grito, é um desespero. Pedindo a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado. Falando, olha para mim, porque senão eu vou morrer. Mas você acredita que dessa maneira no final vai dar certo. E eu tenho uma notícia para te dar, não vai. Você vai perder as pessoas que você mais ama. Isso é, se você já não perdeu. Como é que eu vou alcançar o de fora se eu não estou alcançando o de dentro? Como é que eu vou me identificar com a dor do de fora se o de dentro está clamando e eu não consigo me identificar? Queridos, as pessoas, elas precisam de nós. Os nossos filhos precisam de nós. Vamos orar nessa manhã. Jesus, o que me admirava no Senhor, Jesus, era a sua sensibilidade, Senhor. O Senhor cercado por uma multidão, e todo mundo te apertando, e de repente o Senhor fala, olha, alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. E talvez aquela multidão, ninguém soubesse da necessidade daquela mulher, mas quando ela te tocou, imediatamente o Senhor identificou, Senhor. Uma multidão caminhando, Deus, afoita, e de repente o Senhor para e olha para cima e fala para um homem, olha, pode descer dessa árvore, porque eu sei que você subiu aí para me ver. Eu vou na sua casa. E cada passo que o Senhor dava, Senhor, o Senhor estava indo em direção de alguém, de alguma dor, de alguma necessidade. O Senhor estava enxergando o que ninguém estava enxergando, Senhor. O Senhor estava vendo a dor das pessoas, Senhor, e nós nos tornamos tão insensíveis. A gente parece ainda, Senhor, aquela criança pequena que quando caía,
O pai e a mãe pegavam pelo braço e falavam: levanta, 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 não foi nada. Aquela criança que parecia, Deus, que dor não existia, que quando caía é só levantar e está tudo resolvido. E a gente nos tornou esses adultos, Senhor. E a gente está apanhando da vida e a gente continua levantando como se nada tivesse acontecendo. A gente não sabe mais pedir ajuda. Às vezes nós estamos morrendo, mas a gente não sabe pedir ajuda, Senhor. E enquanto, Senhor, nós nos reunimos todos os domingos, Deus, num lugar de cura, de libertação, de transformação, nós voltamos para casa, Senhor, como se nada tivesse acontecido com as nossas dores e as nossas lamúrias, porque a gente desaprendeu a falar com o Senhor aquilo que verdadeiramente está no nosso coração. E aquilo que deveria ser uma vida abundante, extraordinária, Senhor, a gente reduziu isso numa vidinha qualquer. Aonde Deus sofrer menos já está bom. Mas nessa manhã, Senhor, eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa vida, para nos curar, para nos dar uma oportunidade de começar de novo, viver diferente, ser diferente. E eu oro agora, Senhor, que o Senhor alcance o nosso coração. Talvez existem algumas coisas dentro de nós que precisam de uma mudança radical nessa manhã. Talvez a gente precisa dizer que ama, que gosta. Talvez Deus a cura na nossa casa virá por um simples beijo, um abraço. Coisas que a gente acredita, Deus, que não tem significado nenhum e podem mudar a vida de uma pessoa. Um sorriso no rosto de manhã quando a gente acordar, ao invés daquele bico, culpando as pessoas pelo nosso mal-estar, pela vida medíocre que a gente escolheu viver e que ninguém tem nada com isso. E descarregando nas pessoas, Deus, toda a nossa frustração e toda a nossa dor. Um problema que é meu, eu começo a destruir a vida de outra pessoa, porque eu não tenho coragem de me assumir e dizer não. Ajuda-nos nessa manhã. Queridos, eu quero te desafiar nessa manhã. Se você entende que você precisa mudar alguma coisa na sua vida, pastor, eu tenho que sair desse culto hoje. E eu tenho que mudar isso dentro da minha casa e dentro da minha vida. Porque se eu continuar do jeito que eu estou, pastor, eu vou começar a perder pessoas. Se você entende, eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Queridos, não existe mudança se não houver uma disposição da gente de se expor, de reconhecer e dizer: não, eu preciso. Você mentiu para você a vida inteira dizendo está tudo bem, não está. Ou talvez esteja. Mas a pior coisa que você pode fazer com você nesse momento mesmo é continuar mentindo para você. Porque talvez hoje aqui Deus vai estar salvando o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos. Talvez hoje Deus vai estar mudando a sua história. Ore agora. Ore agora e diga: Senhor, me ajuda, Jesus. Talvez a pessoa que você tem que ser diferente com ela está do seu lado. Abraça ela agora e diga: olha, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Me perdoa, porque eu não estou sendo quem eu deveria ser. Talvez a cura vai vir só de um pedido de perdão, de um reconhecimento, de você descer dessa estrutura de orgulho e dizer: olha, eu entendo. Senhor, nessa manhã, Jesus, só o Senhor sabe os nossos desafios. Só o Senhor nos conhece, Jesus.
Só o Senhor conhece as caixas que nós nos trancamos durante a nossa vida toda, Senhor. Os muros que nós levantamos baseados nas nossas crenças. Esses muros que nós construímos, Senhor, e que agora a gente está preso dentro deles. Senhor, mas a minha oração é que o Senhor nos liberte nessa manhã. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, esse inimigo que tem nos envergonhado, tem nos limitado, Senhor. Alguns de nós, Deus, estão, Deus, amarrados num lugar só a vida inteira. Mas eu oro para que essa manhã seja uma manhã de libertação. Senhor, eu tenho convicção que algumas pessoas estão começando de novo essa manhã, Senhor. Eu oro por uma graça sobrenatural de Deus, Pai, para essa reconstrução. Senhor, eu quero profetizar, Deus, que nunca falte pessoas para nos incentivar, para nos amar de verdade, Senhor. Talvez a gente não teve esse referencial, mas que o Senhor possa levantar esse referencial. Eu oro, Senhor, para que a sua igreja assuma esse papel de amar o próximo. Senhor, quantas pessoas aqui na frente hoje chorando as suas dores e as suas queixas, e talvez a gente nem fazia ideia, e a gente nem faz de como essas pessoas verdadeiramente estão. Senhor, que eu possa ser esse apoio na vida das pessoas. E Senhor, que curado eu possa curar muitos, eu possa sarar muitos, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor e pela sua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você aí. Aproveita para dar um abraço. Você que está sentado também, aproveita a terapia do abraço. Que bom podermos nos abraçar. Tem pessoas que já perderam aquelas pessoas que poderiam abraçar, e você pode fazer isso. Lembrando aos nossos diáconos que, por favor, deixem os envelopes nas cadeiras antes de ir embora hoje, porque vai ser meio corrida a nossa noite. Então já deixa os envelopes. Nós vamos tirar uma oferta missionária hoje à noite, e você venha preparado hoje à noite para a gente ofertar as nossas missões da igreja. Nós falaremos um pouquinho do trabalho missionário da nossa igreja, e a gente gostaria que você viesse preparado para ofertar uma quantia que o Senhor colocar no seu coração para missões essa noite, tá bom? Tenham todos um bom domingo, Deus abençoe, e a gente se vê às 19h30. Venha preparado que o pastor Zé Maurício tem DVD, tem livros, tá bom? DVD e livros para fazer a venda amanhã.